boa tarde a todos e a todas. Antes de iniciarmos a segunda parte do nosso evento, eu gostaria de dizer que os certificados serão encaminhados por e-mail. Portanto, dando continuidade ao evento, inicio chamando nossas ilustres convidadas para comporem a mesa desta tarde, cujo foco é ensino fundamental e uma passadinha pelo ensino médio na medida do possível. Então, por favor, subam ao palco a professora doutora Rosa Yavelberg, a professora Rosa é graduada em Arquitetura e Urbanismo, é mestre em Educação pela USP, doutora em Artes pela ECA USP, é especialista em Arte e Educação, é professora livre docente e pesquisadora, atua na Faculdade de Educação da USP, foi diretora do Centro Universitário Maria Antônia da USP, é autora dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte e coordenadora dos PCN de Arte de 1º ao 4º anos, é autora de livros e artigos em revistas acadêmicas, lidera o GP Arted, é membro do GPEL da Universidade Federal do Espírito Santo, do GPED da Faculdade de Educação da USP, da International Society for Education Dutch Art, a INSEA, da Associação Nacional dos Pesquisadores de Arte, a ANPAP, e da Federação dos Artes Educadores do Brasil. Na sequência, convido a professora Valéria Murri para compor a mesa, que falará sobre o currículo paulista e sua inserção na BNCC. A professora Valéria é graduada em Língua e Literatura Portuguesas e Pedagogia, especialista em implantação e gestão de educação à distância, é diretora do Departamento Departamento Curricular de Gestão Pedagógica da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Esse departamento é o responsável pela implementação do currículo paulista, pela construção do novo ensino, o Educa São Paulo, e pelo desenvolvimento dos projetos de gestão da aprendizagem e nova educação e educação em tempo integral. E para fazer a mediação desta mesa, chamo o professor Dr. João Cardoso Palma Filho. O professor Palma é graduado em História Natural pela Unesp, em Pedagogia pela Faculdades Integradas de Osasco, em Direito pela USP, é mestre em Ciências Sociais pela Fundação Sociologia e Política, é também mestre em Educação Currículo pela PUC, doutor em Educação Currículo também pela PUC, possui livre docência pelo Instituto de Arte da Unesp, é atualmente professor titular aposentado do IA-Unesp, membro do Conselho Pleno do Conselho Estadual de Educação. Não sou mais. Fui. Foi, né? Me perdi aqui. Pode parar por aí mesmo. Ele é membro também da... Cadê? Atualmente é professor titular aposentado do IA-Unesp, foi membro do Conselho Pleno pelo Conselho Estadual de Educação, do Conselho Estadual de Educação do IA, de Comissão de Avaliação dos Sinais, do MEC, membro designado para compor Comissão Especial do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo e coordenador local do núcleo do IA. Tem experiência na área de educação, com ênfase em política educacional. Membro titular da cadeira número 32 da Academia Paulista de Educação, foi vice-presidente do Conselho Estadual de Educação no período de 2012 a 2014, foi secretário adjunto da Secretaria da Educação de São Paulo entre 2011 e 2013, foi coordenador geral do Fórum Estadual de Educação do Estado de São Paulo,
É autor de vários livros sobre educação. Após as falas desta mesa, abriremos o microfone para perguntas, tanto do pessoal da plateia, quanto dos internautas que nos acompanham pelo YouTube. Passo a palavra ao professor Paulo. Bom, boa tarde a todos e todas e também à mesa. E quero iniciar agradecendo a presença de vocês. Muitos já estiveram aqui de manhã. Portanto, eu não vou repetir aquele histórico que o Pio fez de manhã a respeito desse grupo de pesquisa que eu coordeno. E também quero já agradecer a presença das duas convidadas, professora Rosa, eu sempre. Professora Rosa Elveberg e da professora Valéria Morri já. Que gentilmente acederam ao nosso convite para falar sobre esse assunto, que é um assunto que está no dia, não é? Que é a questão da reforma curricular, tanto no plano nacional, que tem início com a BNCC, e o impacto da BNCC nas reformas de currículo dos estados, que no caso de São Paulo já, vocês têm aí, quem é da rede já conhece, o chamado currículo paulista. Nós vamos ter agora currículo assim, tem o paulista, tem o pernambucano, tem o cearense, vai ter o carioca, vai ter o do Piauí, enfim. Dando um pouco a ideia de uma coisa centralizada que está descentralizada, não é? E aí um comentário que eu faço a respeito do que eu penso da Base Nacional Comum Curricular. Aliás, os meus alunos aí, alguns estão presentes, sabem muito bem o que eu penso, não é? Eu, particularmente, não sou favorável a um currículo nacional, pela grande diversidade que nós temos nesse país. E acho que é uma pretensão. Quem imaginou que nós iríamos ter em todas as escolas do país o mesmo currículo, se enganou, porque não teremos. Aliás, já começa com o fato de que os estados vão construir e estão construindo os seus currículos, que é uma interpretação que estão fazendo da base, não é? Aliás, no começo, alguém disse que a base era o currículo. Eu lembro bem disso. Isso causou um certo mal-estar e, em seguida, disseram, não, a base não é o currículo. O currículo vai ser feito nos estados, pelas escolas, enfim, pelas diferentes instâncias. Na realidade, o currículo real é aquele que vai acontecer na escola mesmo, a partir das interpretações intermediárias. O currículo paulista, do meu ponto de vista, e eu o conheço, ele é uma interpretação da base. Claro que o que é central da base aparece no currículo paulista. Agora, esse currículo paulista, a hora que chegar na escola, vai sofrer uma interpretação por parte da escola. E que vai ser o currículo real, o realizado. Aliás, eu costumo ir mais além. Eu acho que o currículo real é aquilo que vai sobrar na cabeça de cada criança e cada adolescente. Esse é o currículo real, não é? Todas as demais instâncias, o que elas têm é uma prescrição curricular, basicamente. Ou seja, a intenção política dos governantes. Agora, como é que essa intenção vai ser lida nas escolas, vai depender, efetivamente, do grau de desenvolvimento, do estágio de desenvolvimento em matéria curricular que cada escola se encontra. Particularmente no caso do ensino médio, que não será muito objeto dessa mesa, suponho, o foco vai ser mais o fundamental. Particularmente o ensino médio, você tem implicações aí que decorrem da reforma, entre aspas, para mim, reforma entre aspas, do ensino médio.
que eu, aliás, já chamei em outros eventos que eu fui de contra-reforma. Não é bem a reforma do ensino médio, é uma contra. Havia uma reforma do ensino médio em andamento. As mudanças políticas que foram operadas em 2016 levaram à contra-reforma. Então, quem estudou história da educação sabe o que significa reforma e contra-reforma, né? Bom, e a questão central no ensino médio não é o currículo, do meu ponto de vista, não é. A questão central no ensino médio hoje, basicamente, passa pelas condições de trabalho nas escolas, nossas escolas de ensino médio. Estou falando pela rede estadual, que eu conheço muito bem, a de São Paulo. Visitei inúmeras escolas quando estive como adjunto e mesmo antes disso, como coordenador da SEMP, eu visitei muitas escolas e sei qual é a realidade das nossas escolas. Ainda tem uma outra questão, a infraestrutura, evidentemente, das escolas, a falta de certos espaços específicos para desenvolver determinados conteúdos. E hoje, no estado de São Paulo, a falta de professor em alguns conteúdos, principalmente aqueles da área das ciências da natureza, física, química, biologia, até matemática. Aliás, eu, quando estava na secretaria, encontrei professor de português dando artes. Então, isso mostra que até artes tinha problema. Então, ia lá um professor de português, obviamente, ele podia trabalhar com literatura, e literatura é uma arte. Então, dava um jeito de resolver o problema. Enfim, deixar muito claro que essa mesa, ela foi organizada porque o foco é o currículo. Mas não, do meu ponto de vista, que a questão central seja o currículo, particularmente no caso do ensino médio, não é? Nós temos várias questões, a descontinuidade das ações administrativas, né, que é uma marca da nossa política educacional. Basta trocar o governante para chegar lá alguém que vai fazer outro milagre, entendeu? Que vem com uma solução pronta, etc. E você não tem continuidade. Poucas coisas tiveram continuidade, por exemplo, no estado de São Paulo. Uma delas é que está dando certo, e talvez esteja dando certo porque teve continuidade, que foi a questão dos anos iniciais. O currículo dos anos iniciais, embasado naquele programa Ler e Escrever, e EMAI, ou de matemática, que efetivamente está garantindo a melhoria nos anos iniciais. Agora, os anos finais, o ensino fundamental e o ensino médio, no estado de São Paulo, esses dois segmentos estão estagnados há mais de 10 anos. Tem um ano que melhora 1/10, no outono cai 1/10, e fica assim, não é? Quer dizer, não tá. Então fica evidente que o problema não é currículo, nesse caso. Por quê? Porque nós temos reforma de currículo no estado de São Paulo, uma que está fazendo 10 anos. E o que ela contribuiu para resolver esse problema? Não contribuiu, é evidente. Então me assusta que os gestores não tenham percebido que no caso do ensino médio, ou mesmo dos anos finais do fundamental, o problema não é curricular. E no caso do ensino médio, inclusive, não vai resolver o problema dizendo que o obrigatório agora é só português, matemática e a língua estrangeira, que aliás não é mais a língua estrangeira, é a língua inglesa. Já não tem nem essa opção mais para as escolas, não é? Não se avalia o currículo como um todo. Por exemplo, nós temos alguns bons exemplos de ensino de artes em muitas escolas. Bom, mas o ensino de artes não é levado em consideração na avaliação. Para construir os indicadores, famoso IDEB ou IDESP, é português e matemática. E o índice de aprovação. Que, aliás, no caso de São Paulo, não sei por quê, que calcula esse índice de aprovação
nos anos finais, porque, afinal de contas, a promoção é automática. Não tem como ter reprovação nos anos finais do ensino fundamental no ente público estadual. Agora, esse indicador serve para mascarar o baixo resultado em português e matemática. Porque quando se agrega, o índice melhora, puxado pela promoção, que não é uma promoção real, como a gente sabe, efetivamente. Bom, já falei muito. Para quem disse que não ia falar nada, já fez a palestra. Já fiz a minha fala. E agora, como nós combinamos, eu passo a palavra para a professora Valéria, e nós combinamos também que cada uma tem 40 minutos, mais ou menos. Cadê o Pio? Pio, a apresentação. Vamos mudar de lugar? Para eu poder fazer a minha. Vamos lá, professora. Mudar o tabuleiro. Oi? Bom, melhor ele pegar essa folha. Ah, tá. Rosa Valéria. Essa aqui, né? Não sei se você abriu. Valéria Portuguesa. Aqui não tá abrindo. Aqui abriu. Vamos lá. Sempre essas máquinas vencem. Ontem ele falou que não estava abrindo, eu mandei de novo. Não, mas tá tudo bem. Mandei de novo, ele falou que estava ok. Eu mandei, ele pediu para mim PDF. Eu mandei, você falou, lembra que eu mandei? Tá tudo certo. Estava ok? Qualquer coisa o Paulo vem aqui. Ah, tá. Eu também uso, sim. Achou? Então, vamos. Aqui, vai. Boa tarde a todos e a todas. Como eu quero agradecer esse convite de estar aqui representando a Secretaria de Estado de São Paulo. Na realidade, o professor Pio trabalhou conosco lá e convidou o nosso coordenador da Coordenadoria Pedagógica da Secretaria, que é o Caetano, que no momento ele não está aqui no Brasil, ele está representando a Secretaria num evento na Alemanha, então eu vim representá-lo aqui. Eu sou professora de língua portuguesa há 28 anos da rede, trabalhei como coordenadora pedagógica também na escola. Em 2012, o professor Palma e a equipe lá na secretaria, nós tínhamos um projeto chamado Grupo de Referência, e esse projeto, então, nós fomos convidados para trabalharmos lá e ficamos lá em 2012, esse projeto ficou até 2014. E depois, então, eu continuei trabalhando no departamento de currículo. Esse departamento de currículo, ele é do desenvolvimento e gestão do currículo. Ele tem 6 centros nesse departamento, que justamente nós fazemos, então, o trabalho com os anos iniciais, que o professor Palma falou tão bem agora dos anos iniciais, dos anos finais, do ensino médio, da questão da tecnologia também está conosco, projetos especiais também estão lá conosco, e a parte de gestão mesmo do currículo, um centro que cuida dessa questão toda da gestão do currículo. Quando o Pio conversou comigo e falou que era justamente para conversar com vocês a respeito de arte, tudo, e eu falei para o Pio que especificamente da arte em si, que eu não teria como falar pelo próprio conhecimento específico na questão da arte, mas que eu teria muito prazer em vir aqui falar, e o que eu vou falar ao meu olhar, contrapondo o professor Palma, da questão do currículo paulista, eu vou trazer para vocês qual foi todo o processo que nós fizemos a partir da base
E o processo que ele teve todo o ano de 2018 e o que está acontecendo agora no ensino fundamental. A partir da base, este currículo foi todo ele construído no regime de colaboração com a Undime. Aqueles municípios que pertencem à Undime, nós tivemos, então, os redatores do Estado e os redatores da Undime dos municípios, que, com a aproba NCC, a partir do ano passado, fizeram toda essa trajetória e essa construção. O município de São Paulo já tem o seu próprio currículo, porque não pertence à Undime. E eu vou falar para vocês, então, toda essa construção desse processo e onde nós nos encontramos. Como o professor falou a respeito do ensino médio, eu já vou adiantar que, a respeito do ensino médio, nós estamos, o ensino médio também, então, um novo grupo de redatores pró-BNCC do ensino médio, de todos os componentes curriculares, que estão, então, também em estudos, em construção de como, então, faremos essa questão, a partir da base, essa questão da construção do ensino médio. Então, eu já vou adiantar para vocês que, em 2020, o currículo paulista, então, para o ensino fundamental, ele vai entrar desde o primeiro ano até o nono ano. E os municípios, então, depois eu vou falar para vocês mais na frente. E o ensino médio, nós vamos estar, em 2020, no período de transição, como nós ficamos esse ano, um período de transição com o ensino fundamental e médio. E nós vamos estar estudando. Em 2021, então, o currículo paulista do ensino médio, que nós vamos, então, entrar já com todo, então, a educação básica do currículo paulista como um todo. E aí, eu só quero trazer um pouquinho aqui, eu acho que todos sabem o tamanho e a dimensão do que é a Secretaria de Estado da Educação e quando nós estamos nessa dimensão, junto com os municípios, então nós temos aí 3.200.000 alunos da rede estadual, 3,5 milhões então do município. Nós temos 645 municípios com mais ou menos 12.000 escolas, 215.000 docentes, e lá na Secretaria Estadual, 5.000 escolas e 190.000 docentes. É algo muito grandioso, com as suas diversidades, com as suas especificidades, para que nós possamos realmente, o grande foco, que nós, com muitos e muitos desafios na questão da aprendizagem dos nossos alunos. Então, essa é a dimensão com que nós estamos falando, quando estamos falando a questão da educação do Estado de São Paulo, e nós estamos trazendo nessa dimensão aqui os municípios, como a partir de agora que nós estamos conversando, é a questão, então, desse currículo, que é um currículo de sistema do Estado de São Paulo. E aí, a base, como que falar aqui, que é um documento, né, todo mundo aqui, é um documento normativo, como o professor falou, a base não é currículo, e a partir, então, de uma escolha que se fizeram das 10 competências gerais da base, cada estado, então, agora ficou na construção do seu currículo a partir da base. E aí a base define, então, um conjunto de aprendizagens essenciais para desenvolver e aí para ver quais são os objetivos que nós queremos alcançar na educação, da educação básica de São Paulo. Nós fizemos um trabalho, esse trabalho que eu estou apresentando para vocês é o trabalho que aconteceu durante todo o período de formação que foram em todas as diretorias de ensino, as 91 diretorias de ensino e mais os municípios. Esse trabalho acontece lá na base, depois nós temos as diretrizes, as orientações e os princípios que foram construídos, e aí para a proposta, isso que reflete na proposta pedagógica da escola ou no projeto político-pedagógico da escola, para chegar então no plano de ensino e para chegar realmente na sala de aula.
Algumas coisas eu discordo do professor, mas acho que faz parte. E uma coisa eu concordo com o professor: o currículo se concretiza na sala de aula. É lá, na relação professor-aluno, é lá que realmente, quando a gente chega ali na sala de aula, como que nós vamos fazer essa questão desse currículo de fato acontecer. E aí, então, nós temos o que nós estamos fazendo agora, né? A partir disso, deixa eu pôr aqui. Nós tivemos início em 2018, então, de todo este trabalho, junto com a ProBNCC, com a Undime, com tudo. Nós temos 2 coordenadores, um coordenador que é representante do Estado, representante do município, que estão fazendo esse trabalho junto a todos, onde a gente possa chegar para a elaboração do currículo. E nós temos um articulador da Undime, um articulador e um analista que veio do MEC, que está conosco na secretaria, na organização constante, para que isto tudo possa acontecer lá nas escolas. Aí, em 2018, nós definimos o primeiro momento, qual era a governança, então, a partir da base, de que maneira que o Estado de São Paulo ia fazer essa articulação, como é que nós poderíamos fazer, nessa dimensão que nós poderíamos fazer, como que isso, os redatores, as construções de tudo isso. Aí, depois, nós tivemos, o ano passado, uma parada nas escolas e nos municípios, tanto estaduais, né, no municipal, uma parada para essa discussão do dia D, que foi o passo inicial, o pontapé inicial, para que pudéssemos estudar e discutir e construir isto tudo. Aí, depois, nós tivemos a primeira elaboração da primeira versão, a partir da discussão que tivemos, que ficou online, para que todos os professores pudessem colocar as suas contribuições no currículo. E aí, o resultante de todas essas colaborações, nós tivemos, então, as primeiras proposições da base do cotejamento das propostas, para que pudéssemos ter, então, o currículo paulista, o primeiro documento, nessa primeira versão. Depois, no outro momento, nós tivemos, então, os redatores começaram a fazer o seu primeiro momento formativo, primeiro entre os redatores, para que pudéssemos continuar esta construção e pudéssemos, então, partir para as outras versões que fizemos da base, que seria o percurso da consulta da primeira versão, que ficou online. E depois, então, de 12 de setembro a 5/10, ficou, então, e nós tivemos, então, toda essa participação de 44 mil, 103 mil, 2 milhões de participações. Tivemos participações até fora do Brasil, de todas as sugestões que foram colocadas, e que depois, a partir disso, desse consolidado, então, saiu a outra versão elaborada, para que nós pudéssemos, então, chegarmos aos seminários que nós fizemos. Foram incorporadas essas sugestões, saiu a segunda versão. E aí, nessa segunda versão, nesse período de outubro do ano passado, nós fizemos os seminários nas diretorias de ensino, já com essa segunda versão de análise, para que nós pudéssemos, então, fazer esta construção, levar de volta lá na secretaria, para que, no final de dezembro, saísse o documento para ser colocado no Conselho Estadual. Então, todo este movimento feito junto com a rede, com as redes. E aí sai a terceira versão, que é entregue, então, essa versão ao Conselho. Então, está aí, em dezembro, integra-se essa versão.
O que aconteceu, então, em 2019? Então, em 2019, no momento que entrega-se para o conselho faz toda uma análise, toda uma leitura e toda, então, a partir dali, toda uma estruturação do próprio documento, uma organização do próprio documento, e que ficou neste período todo para fazer esta organização, e agora, em agosto, o currículo, então, o Conselho fez a homologação e colocou, então, o currículo paulista. Ao mesmo tempo que estava acontecendo isto no Conselho, nós, lá na Secretaria, já estávamos fazendo o primeiro momento de sentar com os redatores como que nós iríamos fazer agora as formações e a construção do material deste currículo. Então, esta equipe novamente junta ali, e cada redator de cada componente curricular, desde a educação infantil, que a educação infantil, na formação e na construção dos materiais, está a cargo dos municípios, que eles têm todo esse conhecimento, e é da educação infantil dos municípios, e também, então, a formação e a construção dos materiais, aí, então, do ensino fundamental, do primeiro ano até o 9º ano, nós estamos, então, juntos fazendo essa construção. A cada movimento, a cada momento, eles se reúnem lá conosco. Algo muito importante, e que a rede vem solicitando há muito tempo, é que na construção e na formação, que fosse uma construção conjunta com a rede. Então, cada componente, em torno de semanal ou quinzenal, vão à Secretaria da Educação, são os professores coordenadores do núcleo pedagógico, que são os PCNPs. Eles estão lá, eles estão conosco, construindo este material. Nós vamos construir esse material por bimestre, para que agora, quando for o ano que vem, para as escolas poderem receber, os alunos receberem o material, e os professores também poderem receber esse material para utilizar na sala de aula. Então, o que eu gostaria de colocar aqui, do início das formações, as formações, de que maneira nós estamos fazendo as formações? Nós nos reunimos para qual seria o primeiro momento de nós olharmos dessa formação do currículo, da nossa preocupação, para que ele aconteça na sala de aula, para que ele realmente se concretize lá na sala de aula. Então, o nosso primeiro movimento, para poder da questão da formação, então, um curso básico, que já foi feita essa formação agora com os redatores, e aconteceram nas diretorias de ensino, e também estão acontecendo essa semana nos municípios, que termina agora em 5 de novembro essa formação, em que nós temos uma formação geral, em que falamos, então, da questão da educação básica. Então, a respeito da educação integral. Esse é o primeiro movimento da formação que nós vamos fazer. E depois também nós estamos construindo um curso online que vai ser disponibilizado pela Escola de Formação EFAP, tanto para os professores do Estado, quanto para os professores do município, que a partir do ano passado, a partir de uma resolução que saiu, nós já podemos, então, todos os profissionais da educação do Estado de São Paulo, os municípios e o Estado, eles têm a oportunidade, então, de fazer os cursos que acontecem na EFAP. Então, neste momento, nós estamos justamente fazendo esse movimento da elaboração do curso online para todos, que vocês vão ter a partir do começo do ano que vem. Esse curso que nós estamos fazendo presencial agora, ele vai trabalhar a questão da educação integral e dos princípios, das diretrizes que estão no currículo paulista. E também, então, nas questões das competências de todos os componentes, as competências e habilidades dos componentes que estão cotejados lá no currículo. Eu acho que todo mundo teve já a oportunidade de ver o currículo.
ele está organizado desta maneira: o texto introdutório, a educação infantil, o ensino fundamental e as áreas. Ali nós estamos trabalhando nessa organização, tem as fundamentações pedagógicas deste currículo. Quais são as diretrizes e fundamentações que foram colocadas lá. Então, aqui, nós trouxemos aqui, só para falar, a partir das 10 competências da base, que estão colocadas também na estrutura do currículo. Só um momento aqui de arte, não sei se todo mundo teve a oportunidade, o currículo ele está online no site da Escola de Formação, da EFAP, para que vocês possam ter esse contato digital, ele está lá à disposição de todo mundo. Nós trouxemos só para mostrar aqui a estrutura que tem aqui, com as linguagens, os objetos de aprendizagem e as habilidades e competências colocadas aqui. E aí, o que é essa educação integral, que nós estamos falando desse desenvolvimento deste aluno de maneira integral, em que nós estamos trazendo aqui para as competências do século XXI, do desenvolvimento das expectativas de sala de aula de aprendizagem, da mudança do papel do professor, desse papel desse aluno empreendedor e protagonista, em que se desloca essa aprendizagem nas metodologias ativas, essa construção do aluno, junto com o professor. Uma maior integração do sistema paulista, afinal de contas, esse aluno ele está no território, ele está no município, ele está no estado, de qualquer maneira, ele estará conosco ao longo da educação, da formação, da trajetória educacional, da formação básica dele, e depois também a educação básica, tendo lá a oportunidade agora de nós termos, desde lá, da educação infantil, desde a creche, e depois do ensino fundamental dos anos iniciais finais, e depois do ensino médio, a oportunidade de ter uma educação básica de um currículo do Estado de São Paulo. Aí ele apresenta os objetos orientadores aqui, contextualizado, que segura a aprendizagem dos nossos alunos, a educação integral, que traz ali nas competências da base, das suas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural, que nós estamos trazendo também. Então, os nossos cursos, no primeiro momento, eles estarão focados nessas questões da educação integral. E depois, ele está, todo ele, definindo quais são as competências e habilidades essenciais para atuar na sociedade, que vem lá a partir da base, e que ele foi todo ele, então, com os conceitos, com as práticas cognitivas, atitudes e valores, para que possamos desenvolver com todos os alunos, em todos os componentes, que está lá, colocado lá no currículo. E ele vem, então, nas suas fundamentações pedagógicas, alfabetização, letramentos, multiletramentos, desenvolvidos em todas as áreas do conhecimento, não somente na área, nós estamos falando de multiletramentos, multimodal, de todas as oportunidades para o nosso aluno, para ele realmente estar inserido nesse século XXI, dessa sociedade cada vez mais rápida, a partir de toda essa tecnologia que hoje nós estamos vivenciando, desse aluno, dessa criança, desse jovem do que ele quer, do que ele precisa, e do que nós podemos ofertar para esse jovem, para ele estar nessa sociedade, para o seu desenvolvimento, importantíssimo para ele. Então, ele tem como fundamentação esse multiletramento, fundamentação pedagógica. Depois, já na base, ele traz a questão do projeto de vida. Então, o que para significar estimular este aluno no questão de qual é o projeto de vida dele. Eu gostaria aqui de fazer um parênteses nesse momento, eu acho que vocês estão acompanhando, nós vamos ter, a partir de 2020, junto com o Currículo Paulista, o Inova.
Eu não sei se vocês acompanharam, se vocês estão sabendo, então, a partir de 2020, nós teremos, então, 3 componentes, que são projeto de vida, eletivas e tecnologia. Que já trazia na questão das 10 competências da base, ele está lá no nosso currículo paulista, mas especificamente já em 2020, o Inova vai estar no ensino fundamental do 6º ao 9º ano, e ele vai, a única novidade no ensino médio para 2020, o Inova vai estar no ensino médio, nas primeiras, segundas e terceiras séries do ensino médio. Então, esses 3 componentes estarão lá. Então, nós vamos entrar em 2020, um grande desafio para todos nós. Quando estou falando nós, estou falando todos os nossos professores, toda a rede, todos os nossos alunos, as famílias, a comunidade, nesse desafio da implementação do currículo paulista, junto com o Inova, esses 3 componentes. Depois, o projeto de vida, ele articula-se com todos os componentes. E aí também a cultura digital, a tecnologia digital, e é por isso que nós vamos ter, então, um dos componentes também tecnologia. Quando nós temos o componente de tecnologia, aí eu sei que vocês vão me perguntar, o professor Palma vai aqui me falar que não tem a estrutura na questão da tecnologia, não tem o computador, as salas, não vou discordar, é verdade, nós não temos, não discordo, professora. Se eu fizesse isso, seria muito doido aqui, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tem toda essa questão da tecnologia no sentido da estrutura mesmo de material, de máquinas e tudo mais nesse sentido. Mas, no primeiro momento de tecnologia, que nós vamos discutir, e que também é um grande desafio, está sendo elaborado um outro documento, que vai ser esse documento, que vai trazer também as diretrizes desses componentes, projeto de vida, tecnologia e eletivas. Ele está sendo elaborado todo esse documento e que ele está articulado, óbvio, a todo o currículo paulista e a todos os componentes desse currículo. O que nós vamos fazer em tecnologia, que nós estamos desenvolvendo no primeiro momento, o que é ser esse cidadão digital dos nossos jovens. Nós estamos tendo um apoio nessa construção de tecnologia da professora Jaqueline, da Unicamp, que está nos apoiando nessa construção. Essa construção de tecnologia, ela está sendo elaborada por 30 PCNPs da rede, de todos os componentes curriculares, apoiados, então, pela professora Jaqueline da Unicamp e pela professora Roxane. E elas estão conosco nessa construção de tecnologia desse material. Esse material também depois vai ser disponibilizado para que nós possamos trabalhar. E, afinal de contas, o que é ser um cidadão digital, dessa cultura digital, desse jovem, no uso dessa tecnologia, de como ele está no uso nas redes sociais e de todo esse movimento hoje, que a cada 5 segundos, 5 minutos, nós temos uma informação. Então, nesse primeiro momento, na questão da tecnologia, nós vamos trabalhar desta maneira. É óbvio que também na secretaria, então, para que possa ter também a questão dos computadores, que também está sendo estudado, isso de que maneira e dessas compras dos computadores, para que a gente possa reorganizar a rede nesse sentido. A questão da avaliação, que atende à deliberação. Então, na educação infantil, a avaliação deve ser realizada por meio de observações dos mais diversos registros, que já fazem esse trabalho de a possibilidade, pela própria estrutura da educação infantil e dos anos iniciais, da sua própria organização, de você ter a oportunidade de ficar com um único professor, e que você tem esses registros, essas observações, essa construção de portfólio, todo esse movimento que nós estamos querendo justamente dele ser um dos anos iniciais, que é um sucesso, foi um sucesso, porque ele tem toda uma estrutura, toda uma metodologia que de sucesso, e nós queremos, então, que nós já começamos a fazer isso, trazer
esse movimento para os anos finais e o ensino médio. Nós começamos agora em julho todo esse trabalho para que possamos fazer essas articulações com os professores especialistas nesse movimento de trazer essa formação, material, avaliação, recuperação, como um todo, nesse ir e vir com a rede, de trocar com a rede esse movimento, para que possamos estar isso na sala de aula, para que aconteça essa construção, essa retroalimentação na sala de aula. Então, trazer também isso, principalmente para os anos finais, naquela passagem do 5º ano para o 6º ano, que é a nossa grande preocupação, como o professor falou, desse ensino fundamental dos anos finais, que é aquele filho do meio que ficou ali, e dessa identidade e dessa construção desse ensino fundamental dos anos finais. E aí, eu queria falar para vocês como é que se encontra também o status a partir do currículo paulista. O que nós... Joia, obrigada. Como é que nós faríamos a questão dos municípios? Eu não sei se vocês todos conhecem os municípios do que querem. Nós já temos 545 municípios que já utilizam o material do Ler e Escrever e do EMAI dos anos iniciais. A partir do currículo paulista, dessa construção conjunta e colaborativa, como é que nós poderíamos fazer isso? Então, o município que tem o seu sistema próprio e que queira fazer a adesão do currículo, nós abrimos, então, lá na Secretaria Digital, a sede, Secretaria Escolar Digital, a fazer adesão. Aquele que não tem sistema próprio, automaticamente ele vai já utilizar o currículo paulista. Então, nesse momento, nós estamos com esse status, nós estamos já 603 ou 4 escolas, porque aqui até então está aberto o sistema, ele muda constantemente, que já aderiram ao currículo paulista. E aí, então, nós, como eu falei para vocês, a formação aconteceu na EFAP com os redatores, chamaram um supervisor de ensino e um PCNP, e mais os municípios também trouxeram os seus representantes, e depois isso retornou para as diretorias de ensino e lá nos municípios também. Nós vamos continuar com os materiais o ano que vem, Ler, Escrever e Mais São Paulo Faz Escola. Todo ele está sendo, então, reelaborado para atender ao currículo paulista e as habilidades de cada componente que nós estamos fazendo isso. Então, nós estamos fazendo, por enquanto, nós estamos ainda construindo para o 1º bimestre. Aí, o 2º bimestre, depois, nós ainda estamos construindo. É um movimento muito grande, envolve muita coisa, então, nós queremos o mais rápido possível para quando chegar o ano que vem na escola, que tenhamos, então, todo esse movimento já dessa formação inicial, desse material, para que, de fato, ele possa se concretizar nessa relação professor-aluno e o apoio da gestão lá na escola. E a avaliação, o ano que vem, dos municípios que quiserem participar da avaliação do sistema de avaliação do SARESP, também gratuitamente, então, esses municípios todos poderão participar, que quiserem ter o momento da avaliação externa do SARESP. E aí era isso que eu queria falar para vocês a respeito do currículo paulista, da minha fala, que é uma fala muito mais numa questão de logística, de estrutura, e pontuá-los como nós estamos aqui na questão do currículo. Nós estamos abertos, eu não sei se vocês são... Quem são os professores da rede aqui? Estadual. Ótimo. Então, nós estamos abertos, nós temos as nossas equipes lá, para que possamos conversar, as colaborações com vocês, as discussões de vocês. E eu queria agradecer imensamente. Muito obrigada.
Professora, passa para o lado de cá? Vamos trocar Toblerones. A professora Valéria, pela exposição. Nós vamos deixar as questões para o final. Portanto, eu passo imediatamente a palavra para a professora Rosa Iaveberg. Agora eu acertei. Mas isso daí é comum. Vamos ver se abre, com sorte abre. Professor, eu não faço o processo, porque toda pergunta que eles fazem para nós, mas vocês sabem, surgiu da onde? Abracadabra. Vocês um momento muito bom com o vídeo. Isso aí passou. Tá bom, obrigada. Bom, boa tarde a todos, a todas. Agradecer a presença de vocês aqui também e agradecer esse convite muito honroso, né, do grupo de pesquisa, em nome do professor Palma e do Pio também, né? E é uma honra também estar aqui nessa mesa, né, com essa fala da Valéria. Também é importante isso de a gente se situar, né, em relação às coisas como estão caminhando em diversas instâncias, porque a gente não está num momento de divisões e muitas oposições diante do quadro político que a gente está vivendo, né? Qualquer esforço em direção à melhoria do ensino da arte, no caso, é bem-vinda, né? Então, eu vou falar um pouco do ponto de vista da formação dos professores e desses documentos, que são documentos normativos, de certa maneira, né? Então, o que a gente tinha em termos de documento normativo até então eram os parâmetros curriculares nacionais. E a base, a gente vai conversar um pouquinho sobre quais foram as transformações, as mudanças e que aspectos, né, a gente pode fazer uma análise comparativa em relação ao nosso componente curricular, né, de arte, em relação às propostas anteriores, né? Então, eu também vou me ater mais ao 1º ao 9º ano, né, porque a gente ainda não tem muito trabalho efetivado, né, em sala de aula, né, em relação ao currículo de Estado, por exemplo, como a professora falou, né, e também é porque é um segmento que eu tenho mais familiaridade, domínio e trabalho com a formação, né. Então, o que acontece é que nenhum documento curricular, né, ele tem uma efetividade se não se considera o contexto de aplicação, né? Mas o contexto de aplicação não é só um contexto geral que a gente estima quando a gente escreve esses documentos, né? Mas é um contexto específico, né, de cada rede, de cada escola, e um contexto de singularidade também dos principais protagonistas do currículo, né, que são os professores que vão levar, né, o trabalho de ensino-aprendizagem, os fundamentos que estão ali, os pressupostos que estão ali descritos dentro da sala de aula. Então, o que a gente sabe é que o que fala alto na hora da interpretação do texto curricular, ou de um documento geral, assim, é o paradigma do professor. Então, qual é o paradigma que ele tem em relação ao ensino e à aprendizagem da arte? Esse é um dos principais fundamentos que a gente tem que observar, além dos outros, né? O conhecimento que ele tem sobre arte, o conhecimento que ele tem dos processos de aprendizagem em arte também, porque muito se reclama de que os alunos não aprendem, né? Então, como a gente pode trabalhar nessa formação e trazer um documento desse, né, para que efetivamente, né, aqueles que vão ser os que estão na ponta mesmo, né, possam ter autoria, autonomia e ideias, né? Então, o professor ele tem que ter, como se diz, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, ele tem que ter as ideias próprias dele também na cabeça e a sua prática em sala de aula, onde ele trabalha com essa prática e a reflexão sobre ela em equipe também individualmente, para que ele possa ir avançando, né?
é que os alunos não aprendem. Quer dizer, os alunos não aprendem nas escolas e isso é culpa das universidades. Isso também não é uma verdade. Como que é essa estrutura de funcionamento das escolas? Essa questão que o professor Palma trouxe muito bem e que o Saviani também trata muito bem, né? Todas essas questões da dinâmica estrutural, da conjuntura do cotidiano dessas escolas e dessas famílias também, como isso interfere nas aprendizagens. Então, não tem uma varinha mágica que você forma um professor na universidade, ele chega na escola e a criança aprende. Melhora, né? Então, a proposta que eu fiz para esse curso, com base numa experiência já bem antiga que eu tive com os parâmetros, numa formação numa rede pública, é que os professores de arte, eles entendiam muito bem qual é a concepção do documento. Então, eles sabiam reapresentar essa concepção. Você fazia a primeira pergunta, qual é a proposta dos parâmetros curriculares? Os parâmetros curriculares propõem que a aprendizagem se dê em 3 eixos de aprendizagem significativa, blá, 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 blá. Muito bem, agora você vai dar um exemplo de uma transposição didática de um tema de projeto que você vai escolher, ou seja, uma sequência de atividades. E aí é que a coisa aparecia. O que aparecia? O paradigma dos professores, né? Então, existia uma porcentagem muito menor de professores que tinham o paradigma, né, para fazer a transposição didática. Então, o que se encontrava muito? Proposições da escola tradicional, né, e proposições da livre expressão ainda da escola modernista. Isso era muito comum. E poucas propostas já como estava lá definido nos PCNs, que basicamente tinha uma ideia construtivista, né, por trás dos documentos, né? Então, para que isso não se repetisse, né, na formação, né, como desconstruir isso? Então, como trazer essa autonomia, essa autoria, essa interpretação e essa transformação paradigmática para que o professor possa trabalhar, né, na sua sala de aula atualizado. Então, essa modalidade formativa, não fui eu quem inventou, né? Então, a gente sabe que todo mundo que chegava com as concepções, né, para a formação dos professores, olha, a concepção é essa, agora é o fazer associado ao fruir, ao contextualizar, a gente viu que isso era bradar no deserto quando você chegava na sala de aula. Então, a Adélia Lerner também, que ela trabalha com educação matemática e educação de língua portuguesa, hoje ela só trabalha com as práticas, ou seja, os portfólios das suas salas de aula, que os professores trazem para serem analisados. E o professor pode editar aquilo que ele quer trazer para discussão na sua formação. Então, além dessa tematização das práticas, existe também o grupo de estudos, que é um grupo que vai trabalhar com a questão dos fundamentos. Bom, meus alunos do 4º ano, muitos não estão nas escolas. Então, como agilizar esse trabalho, né, de transformação de paradigmas, daí de familiaridade com aquilo que está acontecendo em termos contemporâneos no ensino da arte, né? Então, se eu partisse da habilidade, eles selecionassem uma habilidade para depois, as habilidades que eles queriam ensinar, para depois eles fazerem o desenho curricular, acabou, eles estariam amarrados, camisa de força, né? Então, se eu quero que esse aluno seja autoral, que ele traga o conhecimento, que ele traga a sua vida, o seu projeto de vida, as coisas que ele experimenta, as experiências todas que ele tem, né, tanto escolares como culturais também, fora dos espaços escolares, né? Então, a gente partiu de outra proposição, né? Então, nós temos essa vantagem da indefinição dos conteúdos, mas eu fiz uma proposta onde eles não partiam da base, né? Eles tinham que eleger temas, né? Esse aqui ainda não é deles, vou voltar. Eles tinham que eleger temas de projetos que eles queriam desenvolver, né,
em subgrupos, porque isso a gente tem uma proposição também de aprendizagem compartilhada, né? E é uma proposição também de uma aula invertida, porque eles vão, depois que eles construírem uma sequência didática com temas e conteúdos que eles elegeram, trazer isso para o grupo classe, né? Então, eles trabalhavam em grupos de 5 ou 6 alunos, né, para que todos pudessem participar e participar da elaboração. Eles tiveram bastante tempo assistido no curso, por mim, nessas reuniões dos subgrupos que eles faziam. Além disso, eles tinham as aulas teóricas, né, que é importante, todos os fundamentos, né, da arte e educação, a história também da arte e educação, a história da arte e educação na voz e na narrativa dos autores que participaram da arte e educação desde a modernidade, para eles entenderem e poderem se situar também onde eles estavam, né? Como a gente pensa isso hoje, né? Então, eles também, além disso, eles faziam estágio em museus. Por que em museus? Porque eu tenho 180 alunos e eu não tenho, né, espaços onde mandar todos esses alunos, né, fazerem estágio, observando propostas de arte nas escolas, propostas das quais eles poderiam aprender e muito, né? E nos museus a gente tem essas propostas já articuladas e que está ligado à escola pública, essa era a intenção, né? Que eles observassem quais são as propostas educativas dos educativos dos museus na recepção dos alunos da escola pública. Então, se há interação com os professores ou não, né? Como que isso é avaliado, qual é a condução, né, que esse mediador tem, que conteúdos ele vai trabalhar, ele deixa a visita aberta ou não, né? Enfim, são muitas, é uma diversidade muito grande, e isso acaba enriquecendo esse estágio que eles fazem também em grupo. Eles fazem um relatório desse estágio em grupo também. Quer dizer, eu estou contando isso tudo para vocês observarem um pouco, conseguirem ter uma visão desse contexto formativo, né, que em 15 aulas você tem que, como se fosse assim, você põe o aluno, né, para ter muitas experiências que a gente acha que são experiências de qualidade, para que ele possa transformar, né, e avançar um pouco naquilo que ele entende por ensino da arte. O que me surpreendeu, né, vem me surpreendendo nessas novas turmas ou nessas turmas contemporâneas, eu acho que por isso que eu acho que nosso trabalho ele tem uma incidência na formação do professor, né, por mais que a gente fique, às vezes, desesperado, eu quero fazer com a formação do professor em arte, porque 50% das sequências trataram de temas com questões sociais e artísticas da atualidade. Então, a gente saiu, de fato, do trabalho de releitura, do trabalho com Tarsila do Amaral, Van Gogh. Bom, vocês sabem bem isso, né? E como é importante, nós temos também muitas escolas com trabalhos excelentes, né, de arte, e esses professores eles vão participar depois desses contextos, né? Então, eu vou só falar alguns temas aqui para vocês que eles escolheram, que é arte brasileira, a estética das religiões de matriz africana. Isso tinha diretamente a ver com quem escolheu o tema, arte com materiais de reuso, arte de rua, arte indígena e diversidade étnica e cultural, artistas contemporâneos e mulheres nas artes. Então, são, sim, alunos da Faculdade de Educação, eles têm outras disciplinas, mas, quer dizer, isso é um conteúdo que está fazendo parte da cultura jovem. Isso é uma alegria para mim, né? E para a gente, tem que ser uma alegria. Então, como eles se envolveram com isso, né? Então, isso também eu acho que essa opção, dessa escolha, né, pela temática, pelo eixo temático e pelos conteúdos, e depois ir atrás das habilidades, né, é o que eu acho que garante essa possibilidade de escolha também, né, dos professores. Bom, eu queria só mostrar um exemplo, né, um exemplo de um projeto que não é desses alunos, tá? Onde se pode eleger um grande tema, por exemplo,
né? Então, primeiro, a eleição de um grande tema. Tradições do Brasil. A festa do boi, a tradição da argila, personagens fantásticas, cantando e brincando, carnaval, baile de carnaval. São desdobramentos desse eixo temático. E como se definem os conteúdos, né, dessas tradições do Brasil? Então, aqui tem exemplos de tipos de conteúdo e a tônica desses conteúdos. Por exemplo, conhecimento das festas tradicionais brasileiras, festa do boi e carnaval. É um conteúdo com tônica conceitual, que pode ser aprendido em outras ações de aprendizagem também. Criação com base na arte brasileira que expressa as festas estudadas. Procedimental. Né? Então, a gente pode fazer aqui, se a gente for acompanhando, olha, conhecimento sobre lendas brasileiras, conceitual. Desenho de uma história, isso já é uma proposição prática, né? Invenção de personagem fantástica a partir de lendas brasileiras e desenho de uma história sobre ela. Tônica procedimental, mas tem o conceitual e tem o atitudinal também, né? Que é o respeito à cultura brasileira, a valorização da cultura brasileira. Né? A gente está falando só de tônicas, né, desses conteúdos. E depois, né, aqui a gente também pode, né, de posse, né, desses conteúdos e desses eixos temáticos, ir atrás das habilidades, e a gente vai encontrar. A gente vai encontrar, e aí elas deixam de ser tão abertas e elas passam a ter a marca, né, de quem criou, de quem construiu, de quem desenhou o currículo. Se o currículo é desenho, ele é desígnio. Ele é desígnio, né? E ele traz a marca da singularidade, que é uma coisa fundamental em arte. Então, traz a marca da singularidade daquele professor que criou aquela sequência de atividades, aquele projeto de trabalho e aquele grupo de professores. O professor não trabalha sozinho, ele trabalha em equipe. Mas, com isso, eu acho que a gente consegue uma relação muito mais nascida dos professores efetivamente, sem ser uma coisa montada, né? E uma coisa de participação efetiva e não só de consulta aos professores, mas de construção permanente ao longo da prática cotidiana em sala de aula. Bom, é isso o que eu tinha para dizer e depois vamos brigar um pouquinho aqui. E agora nós podemos abrir para vocês, para questões que queiram formular, ou mesmo que não seja questão, comentário, algum depoimento, enfim, alguma coisa sobre o que foi aqui exposto nesta mesa. Tem pergunta de fora? Coragem, né? Não tem pergunta de fora, por enquanto. Não? Não. Eu tenho. Então, com a palavra. Tem um monte de perguntas. Cadê o microfone? Vamos falar no microfone para a gravação. Tem microfone lá. Quem é a primeira? Tem uma ali na frente. Boa tarde. Eu, na verdade, eu vim para esse fórum com uma pergunta para vocês, justamente para essa mesa. Assim, era a mesa que eu estava mais ansiando. Pensando em tudo isso que vocês falaram, eu concordo totalmente com a fala do professor quando fala que a gente tem que pensar em coisas anteriores ao currículo, porque hoje a escola... Ele fala na visão do ensino médio, mas se a gente for olhar a escola do fundamental, que é a minha realidade... Também falta muita coisa, e não só na questão de estrutural da escola. Por exemplo, quando a gente fala de tecnologia, eu acho que a gente está muito longe, e não só longe dentro da escola, mas na questão da cultura digital para a comunidade, para a família, para o aluno, que é uma coisa ainda distante da cultura do brasileiro. E também da noção do real uso disso. Mas falando do professor de arte no meio dessa estrutura, né?
que é a minha formação e a pergunta que eu quero fazer. A gente tem um professor de artes, no caso da minha prefeitura, que é de São Bernardo, faz desde 2014 que a gente está lá, junto com os professores de educação física, conquistando o espaço. A gente, às vezes, é visto por alguns professores do docente como o tapa-buraco do HTPC, como o recreativo, como o decorador da escola, como alguns levantaram aqui, né? E começa aí uma briga e uma discussão com os docentes, né, com a gestão, para se definir esse espaço do professor de arte e o que é arte dentro da escola, que eu acho que é a discussão maior, especialmente quando a gente vê em 2016, com a lei da implantação da dança, do teatro, né? E agora a gente tem uma lei e um BCN que fala das 4 linguagens dentro da escola, mesmo tendo ainda um professor que não tem a formação das 4 linguagens, né? E é cobrado dele que ele se aplique a essas 4 linguagens. E aí eu pergunto para vocês, como sensibilizar esse corpo docente, a gestão, a secretaria, sobre o olhar desse ensino da arte ali dentro da escola, e especialmente esse professor de artes, que quando ele tem a formação da linguagem, ele tem uma formação específica. Então, tipo, eu sou de teatro e eu não quero trabalhar artes visuais porque eu não sei. Ou ainda, eu sou de artes visuais e eu me recuso a trabalhar uma linguagem que eu não sei. Ou ainda, ele não tem a formação, ele tem, às vezes, uma pós à distância de arte e educação e pegou para complementar a aula de arte. E ele, às vezes, olha lá o plano anual da escola e não entende nada do que está escrito ali. Aí vai e faz dobradura para dizer que deu alguma coisa de arte, ou decora, faz um painelzinho e fala, ó, fiz o meu papel ali. E todo mundo acha bonito, e não se cobra, não questiona. Enfim, como sensibilizar essa escola a trabalhar de verdade arte? Vamos pensar agora nas linguagens e vamos mudar esse pensamento. Porque essa é uma briga não só minha, mas de todo o corpo de professores de arte de São Bernardo ali, não só com as nossas gestões da escola, mas especialmente com a secretaria, que vê o professor de artes como o decorador de escola. Então, a gente tem essa angústia lá. Então, eu queria trazer que vocês dessem uma luz referente a esse assunto. Pois não. A professora vai querer falar? Deixa eu fazer. Bom, professora, eu acredito no que a senhora falou. Eu acho que não é só para a arte, eu acho que é para todos os professores. Eu sei que, ao longo dos anos, uma política pública de avaliação externa, como nós estamos conversando antes aqui, de língua portuguesa e matemática, em detrimento de outras áreas e de outros componentes, tanto a avaliação externa federal, quanto as nossas avaliações aqui, que é o SARESP. Nós estamos discutindo há muito tempo essa questão lá na secretaria, desde a época que o professor Palma estava conosco, a respeito dessa questão, dessa articulação desse professor, principalmente na ATPC, que é a grande dificuldade. E nós estamos numa discussão muito grande, a partir de julho agora, a respeito justamente dessa retomada, dessa questão, a partir da... Eu não vou falar que a partir da base, mas a partir dessa discussão, desse desenvolvimento integral do aluno e dessa relação desse desenvolvimento integral do professor com o aluno. E nós, dessa retomada, dessa importância na TPC, desse desenvolvimento do todo. E não deixar simplesmente, por exemplo, nós vamos fazer um projeto interdisciplinar e nós vamos falar, a matemática vai fazer o gráfico, língua portuguesa vai fazer o texto. Então, eu acho assim, há uma discussão que está lá no currículo, mas também na proposta pedagógica da escola, que nada impede disso que a professora tão bem falou aqui, das nossas escolhas. Nós temos de qualquer maneira, nós temos que partir de alguma coisa, para que a gente possa ensinar
porque o aluno tem o direito de ter saberes construídos ao longo dos tempos. Então, nós temos que partir de alguma coisa. Houve uma decisão de uma política pública do país contra, a favor. Eu acho que é aqui que a gente tem que discutir, não só na universidade, mas discutir em todos os cantos. E a democracia permite isso, que eu acho sensacional, é estar com o diferente, estar com outro, com pensamentos diferentes. Então, trazer isso, justamente, que isso se concretiza, não se impede na escola. Não se impede de você colocar o que é essencial ali, que está colocado na base, no currículo, nos parâmetros, o que seja que esteja colocado ali, e como ele vai se concretizar na sala de aula com todos, como isso se concretiza nas ATPCs, é uma escolha também da proposta pedagógica, é uma escolha da gestão da escola, de como a gestão vê isso. Quando eu estou falando de gestão, eu estou falando de diretor, vice-diretor, o professor coordenador, e mesmo nas instâncias das diretorias de ensino e nos municípios, de qual a decisão que você vai tomar para que esse aluno tenha o direito de ter realmente o conhecimento de um todo e a arte como um todo, desse multiletramento, dessa sociedade que vai ser, e que é constantemente dessa pessoa que está lá, que vai estar nesse mundo, que vai estar na escola, que vai estar no seu trabalho e nessa questão da arte. Essa discussão, nós estamos até na semana passada numa reunião, numa propositura de retornar isto numa articulação que nós estamos fazendo. Nós estamos agora preparando o planejamento 2020, justamente pensando num todo.